pensar nessa palestra, a primeira coisa que me veio à mente foi estabelecer esse divisor de águas. E para mim é muito claro um divisor de águas quando a gente conversa sobre multiletramentos, né? O divisor de águas é o advento da tecnologia digital. Então, quer dizer, questões relacionadas a letramento modificaram totalmente porque a tecnologia digital foi democratizada. Então, todos nós, graças a Deus, temos acesso a ela. Não vou dizer todos nós, porque nos grandes, em várias áreas, né, em grandes rincões aí do Brasil, a gente sabe que a internet ainda não chega, como na Amazônia, como em alguns outros lugares, talvez não, nem tão longe, mas está chegando, né? Está chegando, nós já estamos indo para 5G, né? Então, acho que não podemos pensar na questão de multiletramentos sem pensar nesse divisor de águas. Então, estou colocando ali, talvez depois dos anos 2000, 2005, 2008, quando a gente realmente começou a ter acesso à tecnologia digital. E também queria chegar no ponto de que, por causa da convergência, né, de várias mídias e por causa da portabilidade, o telefone celular virou o queridinho das mídias, né? A mídia digital mais usada, mais significativa, eu acho, é o telefone celular. Tanto que é que nossos alunos levam para as salas de aula e nós, enquanto professores, podemos e devemos lançar mão dele, né? Porque é um recurso que está ali. Muito bem, então, pensando no contexto anterior a esse advento da tecnologia, eu gostaria de pensar algumas coisas relacionadas ao lugar social das pessoas. Muito bem, como que eram as profissões? Né? Pensa bem, ninguém tem acesso à tecnologia digital, tá? Aquela televisão Rede Globo ou um outro canal, que eu já não lembro mais. Quando eu era menina pequena era assim, ou Rede Globo ou o outro, que eu esqueci qual que é o outro. É tudo analógico, o relógio de cuco, lá na sala, né? Tocava. No dia que acabava como é que chama? A corda, que esquecia de dar corda, não tinha hora. Tinha, né? A igreja tocava o sino, ajudava. Mas assim, então as profissões como que eram? Eram herdadas de pai para filho, era muito mais ofícios. Não só profissões como sapateiro, as profissões mais artesanais que eu quero dizer, mas profissões também, as empresas eram herdadas de pai para filho. Então tinha aquela coisa, você é filho de fulano, você vai herdar uma empresa, então aquele menino já não estudava direito, já não trabalhava direito, porque ele é herdeiro de empresa, não precisava. Os cartórios, até hoje não é assim, agora acabou agora de acabar, né, gente? Passou a lei agora, então agora não vai ter mais vitalícia idade, mas até agora, até 2019, quem era filho de dono de cartório ia ser dono de cartório. Então, as profissões eram herdadas. Então, isso aí já fala para a gente que a escola se preocupava, e tinha que se preocupar mesmo, muito mais com reprodução do que com criação, né? A competição era extremamente necessária, porque era a única forma de eu fazer alguma diferença entre quem nasceu uma coisa e quem nasceu outra coisa. E a mobilidade social que existia era muito pouca, né? A gente sabia, se você não estudar, você não vai dar nada na vida, mas como que a pessoa estudasse desde 12, 13 anos já tinha que trabalhar? Né? Então, quer dizer, não tinha quase mobilidade social nenhuma, tinha muito pouca. Muito bem. O senso de pertencimento, né? Isso aí é essencial do ser humano, tanto quanto comer, beber, dormir, as nossas necessidades básicas. A gente tem que se sentir pertencendo a algum grupo. Muito bem. O senso de pertencimento, ele era atrelado ao lugar. Claro, o lugar era mais pesado, era mais rígido, mais fixo, né? Então, as fronteiras nacionais, não tinha aquela coisa do orgulho. A gente, né, na escola, tinha lá a educação moral e cívica, a gente aprendia a cantar os hinos, mas independente de aprender a cantar os hinos, tinha um senso de nacionalismo, tinha um senso de eu sou do Brasil, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Corinto, lá na minha terra tem quermesse, a quermesse da minha terra é diferente da quermesse da sua terra, que lá na minha terra solta balão azul. E por aí indo. Né? Quer dizer, a identidade das pessoas e o senso de pertencimento muito arraigado ao lugar.
O senso de família era maior, lógico, porque as pessoas se moviam menos, então as distâncias eram muito maiores, então eu era criada numa determinada família, numa determinada comunidade, e ali eu permanecia. Então, o meu senso de pertencimento àquela família era muito maior, muito mais, né? Hoje, o que a gente vê essa coisa está mais difusa. Predomínio das comunidades de prática. Então, eu frequentava um determinado clube, e ali eu sou amiga daquelas pessoas daquele clube, com aquelas pessoas eu fazia, sei lá, jogava baralho na sexta-feira à noite. Então, né, quando eu ficava doente, nem o baralho não tinha, porque tinha que esperar o sarar. E isso que eu quero dizer, assim, essa coisa da comunidade de prática. Então, as pessoas que frequentavam a igreja, as mulheres lá que cuidavam da igreja, elas sempre se reuniam naquele dia, naquela hora, que a comunidade de prática era muito forte, por causa dessa questão de lugar e da questão de pertencimento. Então, quem sou eu? Eu sou aquela que faço parte da comunidade de prática das pessoas da igreja tal, por exemplo, para dar aula de catecismo, por exemplo. E isso era muito importante para a pessoa, por causa da fixidez dela naquele local. Distâncias intransponíveis, porque era tudo muito longe e era tudo muito caro, né? Até uma carta. Eu lembro muito bem, quando eu tinha lá meus 13, 12 anos, não sei, há poucos anos atrás, uma prima foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e naquela época era simplesmente 1 mês de navio para você ir. E claro que ela foi de avião, mas eu digo assim, as cartas que a gente mandava para ela, da família, as cartas demoravam quase 1 mês para chegar lá, e aí mais 1 mês para ela responder se ela fosse rápida. Ou seja, quando as cartas chegavam aqui, não tinha o menor sentido. Assim, eu lembro da gente reunindo para ler, que hoje eu estou muito triste, que hoje na escola aconteceu isso, mas só que isso era 1 mês atrás. Então, a gente lia a carta sabendo que isso aconteceu 1 mês atrás, então não tinha sentido mais. É claro, espero que ela não esteja mais triste por causa disso. Era isso que era o fim da carta. Então, quer dizer, era tudo muito longe e era tudo muito caro. Telefone, telefonema. Essa prima mesmo, ela ficou 1 ano nos Estados Unidos e não telefonou para a gente, porque era muito caro o interurbano. Né? Então, isso aumentava a distância, aumentava até uma distância emocional. Nossa, vou ficar 1 ano sem ver a pessoa. Né? Muito diferente hoje dos intercâmbios, que você fica 24 horas logado com a pessoa no WhatsApp, no Facebook, etc. O tempo também, era um tempo linear. Por quê? Porque estava no controle da gente. Então, o tempo, uma coisa acontecia depois da outra, que acontecia depois da outra. Nada acontecia ao mesmo tempo. Né? Tudo tinha uma sequência linear. Então, eu podia me programar, todo mundo podia se programar. Eu tinha certeza que a coisa ia acontecer ou não ia, pelo menos assim, numa sequência lógica de tempo. Hoje, a gente não tem mais esse controle do tempo. E a organização social, então, por consequência, era uma organização muito mais hierárquica. Hierárquica porque no sentido vertical mesmo, né? E centrada na autoridade. Isso tudo é muito importante a gente pensar, porque isso marcava profundamente o ensino. Não podemos esquecer que a escola nada mais é do que uma organização social que está aqui para perpetuar a hegemonia das classes dominantes. É para isso que serve a escola. Né? Se vocês forem pensar bem, aprender, ensinar é secundário. A escola, ela presta para reproduzir o status quo. Muito bem. Aí eu pergunto, nesse contexto que a gente está vendo antes da tecnologia digital ser democratizada, como eram os textos? Os textos predominavam, né, eles eram constituídos, compostos com o predomínio do modo linguístico, aquela cara ali. Não quero que ninguém leia aquilo ali, não, veja, por isso que está pequenininho, mas para vocês verem, aquele texto ali, inclusive, é um texto muito bem formatado, ele tem parágrafos bem delimitados, e etc. e tal, então ele é um texto multimodal, mas é um texto, a cara dos textos da escola anterior à tecnologia digital. As imagens, quando havia, elas eram meras ilustrações. Né? A gente falava lá, em tal lugar, tantos por cento fez isso, tantos por cento fez aquilo, aí depois, quando terminava aquela informação, punha um gráfico com os porcento para poder todo mundo ter o insumo visual. Mas, se eu colocava a ilustração, eu mantinha também a informação no modo linguístico, porque o modo linguístico era o modo da verdade. O texto era o modo linguístico. A imagem era só para ilustrar. Até muito pouco tempo,
A gente ainda fazia prova para os meninos e colocava imagem para ilustrar, né? Depois, agora que estão vindo essas novas diretrizes e conta para a gente, se você não vai usar a imagem, não põe a imagem na prova, né? A gente está vendo isso agora, mas sempre a imagem existia como mera ilustração. O caminho de leitura desse tipo de texto era linear também, por quê? Porque, como manda a cognição no modo ocidental, eu leio da esquerda para a direita e de cima para baixo, então a gente vai assim, ó, tchá, 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 tchá. Esse é o caminho de leitura que aquele tipo de texto orienta. Os textos eram autoritários. Hoje até eu já me esqueci quem foi que falou, acho que foi a Carol mesmo, não sei, que falou da prova, que aqui o professor perguntava, o que quer dizer o texto? Ou fazia uma pergunta de compreensão do texto, como se existisse uma resposta correta, ou uma única resposta correta. E tinha, né? Porque a gente respondia, não estava de acordo com o que o professor queria, cortava a resposta, a gente ganhava nota ruim na prova, né? As próprias teorias sobre ensino de leitura autorizavam o professor a fazer isso, era isso que se acreditava. Então, os textos eram detentores do conhecimento, toda a informação estava no texto e você tinha capacidade de recuperar o sentido ou não. Muito bem, então o papel do leitor era simplesmente esse, de recompor esse sentido do texto. Muito bem. Então, diante disso, a gente fecha com o conceito de letramento, que eu podia citar um tanto de gente aqui, mas não quis, preferi não citar ninguém. Vou dizer para vocês que, para mim, é uma condição, um estado, e eu gosto de pensar na palavra estado como eu estou com este nível de letramento, mas eu posso amanhã, depois, posso e vou estar com outro nível de letramento, nesse sentido. Então, é uma capacidade, um estado, né? Uma condição ou estado que fala da minha capacidade de lidar com os textos que circulam nos contextos em que eu interajo. Então, se você me pedir para escrever uma encíclica para o Papa, eu sou iletrada, eu não dou conta, eu não sei. Eu nunca nem vi uma encíclica. Então, o letramento tem a ver com os textos com os quais eu interajo. Então, aí a gente já pode pensar também já em justiça social, em mobilidade social. Quais são os textos com os quais os nossos alunos interagem? Então, qual é a função da escola? Quais os textos que eu vou levar? Né? Pois bem, e o letramento, o conceito de letramento também, ele era ligado à leitura e escrita. É claro, o texto era modo linguístico, então é claro que eu tinha que ler e escrever no modo linguístico, isso era privilegiado. Se você não lê demais, se você não lê muito, você não vai ser um bom escritor, não. Não é assim que os nossos pais, a própria escola falava, que se quiser escrever bem, tem que ler demais. Isso é tudo, a gente sabe, teoricamente, que isso é tudo folclore, né? Isso é tudo crença, ilusão. Mas era isso que era divulgado. E o letramento medido em níveis. Isso também eu gosto de pensar, porque tem níveis, né? O meu nível é X, mas amanhã é X mais 1 e depois X mais 2. Ótimo. E outro, todo mundo tem nível de letramento. Não existe ninguém que não tenha nem nível nenhum. Né? Ótimo. Agora, com as mudanças impostas pela democratização da tecnologia, o que eu gostaria de chamar a atenção é a percepção de tempo e de espaço, que é isso que impacta tudo, a meu ver. As fronteiras nacionais, o que é a minha família? O que é o bairro onde que eu moro? O que é a cidade onde que eu moro? A vila com a qual eu me identifico? As fronteiras começaram a ficar tênues e, de certa forma, em muitos contextos, não existe mais fronteira. Né? Então, as viagens hoje são fáceis, são baratas, você divide de 12 vezes. As migrações, não precisa de eu falar, não é? O tanto de oficina que teve hoje aqui de migração e imigração. Por quê? Porque a gente está recebendo na nossa sala de aula alunos que vêm aí, a gente não sabe nem como fazer com eles, porque eles não sabem nem português, às vezes, né? Então, as migrações, as imigrações. Quantas pessoas das famílias de vocês, ou vizinhos, ou próximos a vocês, imigraram nos últimos anos? Não é só por causa de Bolsonaro, não. É por causa desse fenômeno também. Com certeza. Minha família tem 3. Inclusive, uma mocinha de uns 40 anos imigrou com o marido e com um bebezinho para os Estados Unidos, largou tudo. 2 médicos, donos de 1/3 de um hospital, largaram tudo.
venderam tudo, largaram tudo. Para vocês verem que isso é um fenômeno considerável, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, alguém que é dono de um terço de um hospital ia largar tudo para ir embora. Pois bem, a questão dos aspectos culturais. Ah, lá na quermesse da minha terra o balão é azul. Não tem mais isso. Primeiro que não sei nem se tem quermesse na sua terra e se ela tem, quais características que ela tem. Porque não tem mais muito a essência da terra, né? As coisas estão tomando um aspecto mais global, um aspecto maior mesmo. Então, aspectos culturais, a gente hoje pensa os principais, assim, muito essenciais, né? E isso tudo tem como consequência, ou deveria ter, ou vai ter, mais inclusão social, porque, é claro, porque as classes sociais, os lugares sociais estão menos definidos, então, em muitas circunstâncias, você não sabe dizer se a pessoa pertence à classe A ou à classe B, ou o bairro A ou o bairro C, isso eu acho ótimo. Apagamento de diferenças. Né? Então, mais que nunca, nós estamos discutindo, conversando, expondo as diferenças, e temos que fazer isso. Por quê? Porque se eu acho que o outro é diferente, certamente o outro acha que eu sou diferente. Então, quem é o diferente? Todo mundo é diferente. Então, nós temos que achar um jeito de ficar um pouco mais iguais, para poder acabar com esse ferramenta, né? A cidadania hoje é global, porque qual que é o interesse de uma pessoa de ser cidadão de Corinto? Me desculpe se tem alguém de Corinto, que foi o exemplo anterior que eu dei. Mas eu quero dizer assim, não tem lucro nenhum hoje você querer ser cidadã de Belo Horizonte. Não abro mão, eu sou de Belo Horizonte, eu morrer em Belo Horizonte. Isso não faz sentido mais. Hoje, o interessante é você nascer em Belo Horizonte, você gostar de Belo Horizonte, mas gostar também de Nova York, Roma, sei lá o quê. Né? A questão da distância. A relativização da distância vem à tona a presença e a questão da ausência. Então, a distância está associada agora à presença. Se eu estou presente na Rússia, num evento que está tendo lá, se eu estou assistindo um talk show, se eu estou participando, então é como se eu estivesse na Rússia. Qual a diferença? Se eu estou conversando no WhatsApp, eu estou aqui, a minha amiga está no Sudão, nós estamos conversando instantaneamente, qual é a diferença? Por que eu tenho que estar lá fisicamente? Então, quer dizer, a distância está sendo meio que compensada, vamos colocar assim, pela questão da presença. E aí, eu chamo a minha reflexão aqui para locais de trabalho. As frentes de trabalho, então, estão abertas. Por que eu preciso mudar para Londres para trabalhar, por exemplo, na Google de Londres? Eu posso trabalhar de Belo Horizonte, pois se aqui em Belo Horizonte o pessoal da Google trabalha em casa, por que eu não posso, então, trabalhar na Google da Rússia? Posso, e está acontecendo. Então, aquela conversa de que antes os nossos alunos não vai nunca viajar, para que ele precisa aprender inglês? Ele precisa aprender inglês agora, porque ele vai arrumar emprego em muitos lugares do mundo, dentro da casa dele. Né? Então, isso é interessante. Os relacionamentos. Quantas pessoas vocês conhecem que casam, separam pela internet? Na minha família tem 2 casais. Se conheceram de lugares totalmente diferentes. Um deles se encontrou uma semana antes do casamento com a família, chegando para o casamento. Ah, tá ruim? Não. Estão casados já há algum tempo e vivem um bom relacionamento. Quer dizer, sem preconceitos, os relacionamentos mudaram, tá? Eu dei um exemplo radical. Mas eu quero dizer que hoje não existe mais aquela necessidade que a gente tinha quando era criancinha, ou que eu tinha quando era criancinha, de que tem que encontrar, tem que ir na casa do fulano. Falei com o meu filho agora tem 27 anos, ele devia ter uns 16, 17. Começou a ficar muito dentro de casa, muito no computador. Falei, meu filho, vai para a casa dos amigos, vai para a rua, meu filho, vai passear. Mãe, se eu for sair para encontrar os amigos, eu vou encontrar 5, 6 amigos. Aqui em casa, eu estou conversando com todos. Ele estava certo. Né? Então, para que eu preciso encontrar fisicamente? Eu preciso encontrar fisicamente com as pessoas para algumas coisas, mas se for só para falar oi, como é que está, e para contar as novidades, eu não preciso. E isso aqui já está mudado pela tecnologia.
Fenômeno das comunidades imaginadas. Se antes as comunidades de prática preponderavam, agora começa a preponderar as comunidades imaginadas, porque eu sou fã da Madonna, se a Madonna vai fazer uma live, então eu quero ver a live na hora que ela está fazendo a live. Então, a minha comunidade imaginada de fã da Madonna vai ficar mais importante do que fã do Roberto Carlos aqui, ó. Pessoalmente, se ele vai dar um show hoje lá no Mineirinho, eu posso até ir, mas eu posso até ir também e posso, inclusive, ficar assistindo a live da Madonna, né, durante o show do Roberto, qual o problema? Muito bem, colocado isso, chama a atenção de vocês que isso aqui está levando para deslocamento da realização das práticas sociais. Tudo a gente está fazendo pela internet. Né? Então, haja vista civis de bancos, os aposentados, tudo. E, gente, vai ficar cada vez mais. Com o 5G vai ficar fantástico. Inclusive, a promessa é internet de graça, né? O tempo, a questão do tempo, acabou as barreiras de tempo também. Agora as questões são instantâneas. As questões só não são instantâneas se eu não quiser. Né? Mas se eu quiser, são. Isso daí, tendo mudado tanto e tão profundamente, como que vai querer que os textos com os quais os nossos alunos interagem não tenha mudado? Não tem jeito. Então, o que aconteceu com os textos? Muito bem, eles ficaram muito mais multimodais do que sempre foram. Então, olha lá, eu coloquei aqueles 4, poderia ter colocado muitos outros, inclusive coloquei uma clínica odontológica, uma pessoa... Olá, gostaria de marcar uma consulta. Né, para vocês verem que as práticas sociais migrando para o universo digital. Muito bem. Aqui, ó, os textos são multimodais, né, porque, segundo lá o Kress e Van Leuven, eles apresentam na sua composição modos de representação linguístico, modo visual, modo sonoro, modo de representação linguístico. Toda a informação, todo bloco de sentido que eu quero comunicar, eu posso codificá-lo em informação verbal, em imagem, em som, em gesto, ou por meio do uso do espaço. E o uso do espaço não é só em 2D, horizontal e vertical, é também em 3D. Pensa na questão da profundidade, na questão... Né? Então, isso faz com que o nosso texto, hoje, mesmo quando eu faço um texto em 2D, ele tem um alcance de 3D. Né? Ele tem um alcance diferenciado. Então, olha lá para vocês verem. Né? Todos os modos ali, ó, modo gestual do cachorro, espacial também, né? Sonoro, visual. Assim estão os textos. Quais, então, são as capacidades que nossos alunos precisam desenvolver, já que essas são as mudanças? A teoria fala em 4 Cs. Criatividade, criticidade, colaboração e comunicação. A gente sabe que tem muito mais, mas quase todos, são desdobramentos daquilo ali. Criatividade já é considerado um elemento de inteligência. Então, antigamente era assim, fulano é tão criativo, coitadinho de fulano ele não tem nenhuma criatividade. Isso não existe mais. Eu mesma, gente, eu era uma pessoa que não tinha criatividade nenhuma, tá? Até muito pouco tempo atrás. Um dia eu resolvi, não, vou ser criativo, então começa a pensar. Se você começa a pensar, você começa a ter ideia, você começa a ficar criativo. Depois tem até que parar de pensar, fica criativo demais. Mas criatividade é isso, é simplesmente querer ficar e começar a trabalhar. Criticidade é uma coisa fundamental. Não acho possível uma pessoa que esteja no ensino médio, por exemplo, que não tenha desenvolvimento de letramento crítico em casa e na escola, porque o mundo está muito perigoso. Não dá mais para você ter leitura ingênua de texto e leitura ingênua do mundo. Né? Eu vou fazer leitura de texto codificado, mas primeiro eu faço leitura do mundo. E não dá para deixar os nossos filhos, os nossos estudantes, fazerem leitura ingênua da realidade. Então, isso aí eu acho que é uma das coisas que o professor tem que pôr a mão na consciência. Né? Tem que... Quem escreveu isso aí? Ah, te falaram isso? Quem falou isso aí? Essa pessoa merece crédito? Por que será que essa pessoa está falando isso para você neste momento? E ensinar esses meninos a pensar nisso tudo.
E quando ele vem contar uma coisa para você, ele tem que já ter pensado e ter criticidade. Isso aí precisa de você falar para mim? Isso aí é justo você falar para mim? Você está expondo alguém? Você não está expondo ninguém? Isso é verdade? Isso é real? Então, por aí a criticidade. A questão de ensinar esses meninos a fazer pesquisa. Né? Eles estão expostos à informação por causa da tecnologia digital, expostos à informação 24 horas. Então, passa também o letramento crítico também, importante aí, ó, tem que saber fazer pesquisa. Onde que isso aí está publicado? Quem mandou isso para mim? Se eu colocar a fotografia aqui, eu aqui na janela, fazer um selfie aqui na minha casa, aqui, ó, o bandido não vai vir aqui me pegar, não? Não vou ser sequestrada, morta, sei lá o quê? São questões de segurança, né? Vamos socializar tudo. Então, estou no ponto de ônibus, então eu vou fazer um selfie de mim mesma no ponto de ônibus. Uai, eu estou falando onde que eu estou, onde que eu vou. Se eu estou aqui agora fazendo um selfie aqui, será que já não tem alguém me seguindo? Aí eu estou falando onde que eu estou, como é que eu estou. Quer dizer, eu não estou querendo apavorar ninguém, mas eu estou mostrando que não dá para a gente deixar nossos filhos, nossos estudantes, viverem ingenuamente. Não acho que precisa de falar essas coisas que eu estou falando, né? Estou falando para professores. Mas eles têm que saber muito bem tudo que eles estão compartilhando e tudo que eles... Compartilhando nos dois sentidos, o que eles estão publicando e o que eles estão lendo. A colaboração. Né? Não precisa de eu falar que o mercado de trabalho e essa coisa do mundo aberto, se eu não conseguir colaborar, se eu não conseguir ajuda das pessoas, eu não vou conseguir realizar meus intentos, mas para eu ter ajuda, eu preciso ajudar. Né? Então, colaboração na escola é difícil a gente trabalhar colaboração, porque as tarefas da escola são muito chatas, são muito mal feitas mesmo. Então, vou dar uma tarefa, ok, então eu vou fazer capítulo 1, a Dani vai fazer capítulo 2, por que eu vou fazer? Para que a gente vai fazer tudo junto? Agora, concorda comigo que essa atividade que o professor manda, fazer uma pesquisa, resumir lá o capítulo 1, capítulo 2, isso aí é uma tarefa mal feita, horrível. Eu, até se eu fosse colega da Dani, eu ia pagar ela R$10 para ela fazer tudo sozinha. Não é? Não ia nem querer fazer o capítulo 1. Então, quer dizer, os professores têm que pensar em atividades onde que, para eu fazer o A, ela tem que fazer o B e vice-versa. Aí a gente vai conseguir fazer com que eles trabalhem colaborativamente. Fora isso, é só cooperação. Então, aí ficamos no mesmo lugar que estamos. E o último quesito aqui, ó, é a comunicação. Volto na questão da criticidade e na questão do letramento. A gente tem que ensinar os nossos alunos a ler o que eles querem ler, mas ler com criticidade, ler, entender, e principalmente comunicar, falar e publicar o que eles querem publicar. Aí entra a pedagogia dos multiletramentos, né? E eu já trago a pedagogia dos multiletramentos, esse aqui é meu último slide, estou fechando, em contraposição ao ensino tradicional, porque eu achei interessante contrapor, para mostrar para vocês como eu estou mostrando as diferenças, as inovações. Língua é ação social. Então, agora, para mim, a língua é somente um artefato, como qualquer outro, como um martelo que eu uso para bater aqui. A língua é um artefato que eu vou usar para me comunicar, me mexer no mundo, conseguir realizar as minhas práticas sociais e fazer com que as pessoas interajam comigo. Pronto. Antes, a língua era gramática e vocabulário, só gramática e vocabulário. Aqui tem gramática e vocabulário também, mas a serviço da minha interação. Se eu estiver tendo sucesso na interação sem a gramática e vocabulário não é mais relevante. E antigamente, não. Né? Inclusive, nossos professores e pais e mães falavam com a gente que, se a gente quisesse aprender uma língua estrangeira, principalmente, e português também, você tinha que estudar o dicionário, você tinha que estudar a gramática. Se você não souber a gramática, você não sabe. Não precisa mais não, viu, gente? O texto hoje, a gente sabe que o pensamento humano, você só fica sabendo o que eu penso porque eu materializo aquilo em gênero textual. Não tem como, isso é Bakhtin. Não tem como eu fazer um enunciado, né, eu participar, ou eu produzir uma enunciação, se aquilo ali já não vier vestido de um gênero textual. Então, se o texto é igual a gênero, o texto deixa de ser um encadeamento de palavras, uma palavrinha atrás da outra, que atrás da outra, que atrás da outra. Inclusive, aquela coisa de uma palavra atrás da outra, me obriga a ler linearmente, né? Tem que ler uma e outra para eu criar sentido. Agora, eu tenho que ler o gênero, eu não preciso nem ler as palavras uma atrás da outra.
Eu vou ler palavras que eu vou escolher por esquema e quais que são as mais importantes para eu criar sentido do gênero que eu estou lendo. Aí entra a abordagem de ensino via gêneros, porque se eu trouxe língua gênero, então eu tenho que ser coerente com a minha abordagem de ensino. Então, se eu vou ensinar via gêneros, eu não tenho mais que ensinar só gramática e vocabulário. Eu já tenho que, meio que, começar a usar a abordagem comunicativa tradicional, mas eu tenho que ir além dela. Porque se eu ficar só nela, não vai resolver. Aí, isso aqui dentro da abordagem via gêneros, eu tenho que o estudante é o centro dos processos. E eu tenho que desenvolver a agência e autonomia. Ou seja, o protagonismo. Quanto maior o protagonismo do meu estudante dentro e fora de sala de aula, menor é o meu e melhor é a minha prática. Então, quanto menos eu der aula, quanto menos eu ensinar, mais chance o meu aluno tem de aprender. Agora, é claro que não é de uma forma irresponsável nem solta. Eu tenho que fazer o meu aluno aprender durante a aula. E não eu ensinar. Ensinar não é a outra moeda, a outra face da moeda de ensinar. Aprender não é a outra face. Né? Quantas vezes a gente ficou ansioso, que a gente... Nossa, eu estou ensinando, estou fazendo muita força, eu estou ensinando, eles não estão aprendendo. É claro que você está ensinando, mas eles não têm que aprender. Aprender é outra coisa. O aluno aprende quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, nós temos aqui incentivar, criar oportunidade de incentivar esse aluno a aprender. Agora, nós não vamos ensinar ninguém. Nesse sentido, aprendizagem, qual é a dica? Aprendizagem por projetos, soluções de problemas. A gente viu aqui a gamificação, um caminho muito interessante, todo o ensino híbrido, as metodologias ativas. Por que elas são interessantes? Não é porque está na moda, não. É porque põe o protagonismo na mão do aluno. E aí eu chamo a atenção para a reflexão. Todo mundo, nós todos, a gente só aprende se a gente pensa, se a gente reflete. Né? Já Vygotsky falou o quê? Que tem o filtro, né? Você tem a interação intrapessoal. Então, eu recebo um estímulo. Um conteúdo que o professor fala, ou eu assisto um vídeo no YouTube, ou um texto que eu li, eu entro em contato com um estímulo. Aí, eu faço a interação intrapessoal, eu comigo mesmo, eu filtro. Olha, isso aqui é interessante, isso aqui parece com aquilo que eu já li, isso aqui. Oh, isso é legal. Ou então, que mau gosto, que coisa chata. Então, quer dizer, quando eu vou fazendo esse filtro, eu vou aprendendo ou não aprendendo. Eu vou decidindo, nos níveis e tudo. E é por aí. E aí, nesse contexto... e antigamente, então, até agora, a aprendizagem era por condicionamento, repetição. Ô, gente, os cursos de língua que a gente tem aqui, sem citar nomes, não são todos condicionamento, repetição, memorização? Não é à toa. Aprende, mas aprende só a repetir, né? Então, quantas pessoas aí ficam 5 anos no curso de inglês, falam inglês fluentemente, aí vai para um contexto de língua nativa, né? Onde o inglês é língua nativa, chega lá, mas fulano fala rápido, não dei quando eu entender. E aí, bom, coerente com essa abordagem, a avaliação que se coloca é a avaliação processual, porque não faz sentido eu avaliar o produto. Quer dizer, o que adianta eu trabalhei lá um bimestre inteiro com meus alunos, aí no final dou uma prova. Aí um aluno teve dor de barriga, ele vai mal na prova. Aí ele está reprovado, né? Sem falar que a prova que eu dou, ela cai aquela prova ela compreende, né? 1/10 ou 1/1000º do conteúdo que eu ensinei. E o que eu ensinei é 1/1.000.000º do que eu deveria ter ensinado. Né? Porque a gente sabe das condições da escola, a gente não tem tempo, é tudo. E não quer dizer, é justo um menino ser reprovado por uma prova que ele teve dor de barriga e que aquela prova não, sequer tem todo o conteúdo que eu ensinei, do jeito que eu ensinei, quer dizer, né? Na hora da gente repensar isso, é muito mais interessante a gente ir percebendo ao longo do processo. O menino está conseguindo lidar melhor com os textos que ele está interagindo? Como é que ele está lidando com esses gêneros? Como é que ele transita nos gêneros? É muito mais interessante a gente começar a pensar em avaliação nesse sentido. E aí chama a atenção de vocês para a questão do feedback, tanto de professor para estudantes, quanto de estudantes para estudantes, professor, estudantes, que eu vou deixar isso aqui para minha colega Silvana, que chegou ali, ela vai falar a palestra dela todinha de avaliação.
palestra dela se coloca aqui, ó, dentro da pedagogia dos multiletramentos, dentro dessa nova abordagem de ensino. Mas eu paro por aqui para passar a palavra agora, então, para a Marden e Daniele, que eles vão falar para vocês rapidamente aqui, vão dar um exemplo de como que o Cefet está operacionalizando isso daí. Eu sou o professor Marden, trabalho aqui com os colegas já há algum tempo na instituição, e a gente vai falar de forma bem resumida, bem prática, sobre o que a gente tem feito na instituição há alguns anos, né? Porque tem gente que já está aqui desde as 7 da manhã, né? Aguardando. Então, a gente vai tentar ser bem breve, não é isso? Então, a minha experiência já há alguns 15 anos atrás já tem sido de cursinhos de inglês, mas há mais ou menos 8 anos eu já tenho uma experiência como substituto e assim como efetivo no Cefet, trabalhando com os colegas a partir da abordagem de gêneros textuais, né? Então, a intenção aqui é relatar esse trabalho que a gente fez. As ideias, elas surgiram desde 2011 na instituição, né? E as duas colegas que estão aqui, a Raquel com a Silvana, né, foram primordiais para que esse trabalho pudesse acontecer, né? Então, a nossa ideia aqui é falar como que esse trabalho, de forma bem prática, né, a minha experiência da Daniele, porque a gente divide a maioria das turmas, de como a gente tem feito isso lá no Cefet, com os alunos do ensino médio. Tá? Mas antes disso, eu queria falar bem rapidamente sobre a questão de pensar hoje no ensino, né, e na aprendizagem de línguas na escola. Eu acho que é praticamente impossível não pensar nessa questão dos multiletramentos, né? Essa passividade do aluno já não existe mais. Acho que é bem complicado a gente tentar entrar numa sala de aula e reter o conhecimento como se fosse apenas do professor, né? Só tomando uma frase, uma ideia da professora Roxane Rojo, né? Ela trabalha já com multiletramentos há muito tempo, né? Ela é professora da Unicamp. Ela afirma que para que uma abordagem, né, para que as práticas de letramento sejam mais efetivas na escola, a gente precisa pensar tanto a questão do currículo quanto a pedagogia, né? A ideia do currículo seria a gente tentar modificar essas ideias, trazer, por exemplo, as questões mais as culturas locais mesmo, né? O que está bem próximo da gente, do aluno, e tentar trabalhar em consonância também com as ideias das questões mais globais, aquilo que a gente espera que seja ensinado e aprendido na escola, como, por exemplo, na língua inglesa, espera-se uma ideia linear de verb to be, simple present, né? Então, isso espera-se da escola e não tem como excluir isso, né? Mas também trazer essa ideia do currículo como o aluno como o principal agente ali de mudança para a sua própria aprendizagem, né? E ela também afirma que não dá para trabalhar a questão do currículo sem a ideia da interdisciplinaridade, né? Porque o ensino hoje não é fragmentado mais por áreas, né? Você pensa num assunto, no caso, na abordagem de gêneros que a gente vai fazer, você já está pensando na questão do trabalho de forma interdisciplinar, né? Então, ela fala da primeira ideia do currículo, que deve ser dessa forma um pouco mais abrangente, ambicioso, né? Mas, ao mesmo tempo, seria bastante ideal. E a questão, que é o foco principal da pedagogia, né? De como pensar o ensinar, né? O currículo apenas não seria suficiente, mas também mudar a nossa prática. Que a pedagogia não se passa ela de uma forma transmissiva, né? A gente não está lá em sala de aula aguardando simplesmente o trabalho fixo de um aluno. A gente demanda uma atividade, ele faz e nos passa, e é isso, não. E também que os papéis ali, né? Hoje, essa questão da pedagogia, os papéis dos indivíduos estão muito, já podem ser vistos de uma forma mais híbrida, né? Os alunos também como sujeitos, né? O professor como colaborador, né? Como participante daquele processo, mas sem ser detentor desse poder, não é? E pensando nessa ideia, né, da mudança do currículo da pedagogia, a gente acredita que o Cefet consegue, de uma certa forma, né, usar essas novas práticas com os alunos, né? Sempre a gente vai ter resistência, mas o trabalho tem sido feito desde lá de 2012, né? Então, a gente pensa em levantar essa discussão, como trabalhar os multiletramentos a partir da abordagem via gêneros textuais, né?
porque uma vez que o gênero é a materialização da linguagem, né, da língua em si, como aplicada em diferentes contextos, em diferentes situações comunicacionais, a gente acredita que os gêneros, a abordagem via gêneros textuais, é uma forma viável de se trabalhar os multiletramentos, né? Quando a gente pensa em receita, tutorial, grafite, o que é que seja, a gente está pensando nessa questão dos textos multissemióticos, né? Então, acho que é mais ou menos essa ideia. O que eu tenho aqui para falar sobre a nossa prática mesmo é que a gente tem algumas sequências de aulas para serem mostradas, né? E eu só queria falar rapidamente do primeiro slide, que é a questão do nosso contexto. O Cefet, ele tem 14 cursos de ensino médio, eu não lembro de todos, mas hospedagem, eletrotécnica, mecânica, mecatrônica, né? E o trabalho que vai ser falado vai ser do primeiro ao terceiro ano, a nossa experiência, tá? As turmas lá são divididas em 2 grupos, são 2 grupos de cerca de 20 alunos por sala, e são 2 aulas de 50 minutos por semana que esse trabalho é feito. E as turmas são heterogêneas. A gente não acredita que a divisão de turmas por níveis seja interessante na abordagem via gêneros, porque essa multiplicidade de saberes, de sujeitos, né, o que ele sabe, o que o outro não sabe, isso é essencial para que a abordagem possa acontecer, né? E o nosso trabalho, então, é via abordagem de gêneros textuais, com foco nos multiletramentos. Antes de eu só explicar essas etapas do processo de produção do gênero em si, antes disso, a gente geralmente levanta, né, até a professora Renildes fala sobre isso na proposta curricular para o ensino público no estado de Minas. Geralmente a gente levanta um assunto, né, se eu quero tratar sobre distúrbios alimentares ou sobre dietas, a gente vai e discute, tenta trabalhar todas as habilidades possíveis ali com os alunos, com os estudantes, e aí a partir disso, se eu trato, por exemplo, de uma questão de distúrbios alimentares, eu vou mostrar para os alunos textos diversos, a partir de diversos meios, né, de divulgação, e também a gente trabalha a questão de vídeos, por exemplo, que os alunos assistem a documentários sobre aquele tema, né, sobre aquele assunto, e há também uma produção, uma discussão, um levantamento de ideias para depois a gente chegar na produção do gênero em si. Então, a gente demonstra, a gente exibe, né, a gente mostra para os alunos diversas possibilidades de gêneros textuais para que ele entenda um pouco mais o gênero em questão a ser discutido, né? O que a professora Daniele vai falar daqui a pouco e descrever um pouco melhor é a produção do perfil pessoal com os alunos de primeiro ano, que a gente acha que é interessante por ser de nível inicial, tanto dos alunos ali, quanto para a gente também o primeiro contato com os alunos, né? Então, a professora Renildes, ela mostra essas etapas do processo de produção textual, né? Então, provavelmente os colegas aí já conhecem, que a gente faz o levantamento de ideias e há um planejamento, a produção de primeira, segunda e, se o calendário permitir, terceira versão. A revisão pelos colegas, né, e pelo próprio professor é constante, né, para que haja uma reescrita, a edição do gênero proposto, a versão final, e essa versão final ela é publicada. Geralmente a gente publica na própria escola, dentro de sala de aula, ou em canais como Instagram, no YouTube, né, e no Facebook também. Tá? E aí eu vou passar então para a professora Daniela, que ela vai explicar um pouco melhor na prática como que a gente faz essa questão da sequência de aulas a partir do gênero perfil pessoal. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniele, eu sou professora do Cefet há quase 6 anos e toda a minha experiência anterior ao Cefet foi em cursos livres de idiomas, onde a heterogeneidade não era uma preocupação. Então, geralmente eu trabalhava com grupos muito pequenos, de alunos nivelados, e às vezes eu trabalhava com um aluno só. Então, eu não tinha essa preocupação de atender a diversos níveis de conhecimento. Normalmente, a minha preocupação era bastante focada. Então, quando eu comecei a trabalhar no Cefet com alunos provenientes de diversos backgrounds, com variados graus de conhecimento linguístico, isso me motivou a buscar uma maneira
de manter o interesse dos alunos mais proficientes, sem dificultar a compreensão daqueles que tinham um conhecimento de inglês menor. E daí surgiu a ideia de trabalhar com blended learning, que seria o ensino híbrido, e a gente adotou parcialmente o conceito de sala de aula invertida, para a gente tratar questões gramaticais, léxico-gramaticais, na verdade, de maneiras distintas, porque os alunos têm necessidades distintas. Então, só provavelmente nas oficinas anteriores as pessoas já falaram sobre o ensino híbrido e sobre a sala de aula invertida, mas basicamente a sala de aula invertida, no caso da forma que a gente trabalha, é que cada aluno tem a sua trilha de aprendizagem disponível para ele num contexto online. Ou seja, todo o material de estudo é disponibilizado previamente. E é daí o termo blended learning, né, que mistura o online com o presencial. E então toda a parte léxico-gramatical necessária para que o aluno participe das nossas aulas, ela é proporcionada para ele anteriormente. Então é o que a Raquel falou anteriormente, a responsabilidade é dele. E aí ele tem autonomia e ele tem essa liberdade de buscar. Nós fazemos, eu vou explicar um pouquinho mais adiante como é que a gente faz isso, mas na sala de aula, quando a gente chega na parte presencial, nós privilegiamos a interação oral e a produção dos gêneros no conjunto, por meio da interação. Então, o que ele precisaria individualmente, que são os diferentes graus de conhecimento, ele busca anteriormente. Eu vou falar, nesse momento, de uma sequência de aula que nós preparamos para o primeiro ano, é o primeiro bimestre do primeiro ano. Então, os alunos eles estão se conhecendo, eles ainda não se conhecem bem. Então, a gente propôs a produção de um perfil pessoal, que seria Getting to Know Each Other. E, tecnicamente falando, o conteúdo linguístico necessário para um aluno dar conta de produzir um perfil pessoal seria pronouns, simple present, verb to be, W8 questions, prepositions, can for ability, entre outros, e vocabulário em geral. Esse conteúdo linguístico, nós disponibilizamos numa plataforma que é o Edmodo. E aí a gente fala do conceito de sala de aula invertida por isso. O Edmodo é uma plataforma, eu vou mostrar adiante, mas ele é uma plataforma bem parecida com o Facebook, onde nós podemos disponibilizar links, vídeos, os alunos fazem interação via comentários, curtidas, posts. Então, ele funciona mais ou menos como um Facebook. E lá, nós disponibilizamos todas as possibilidades de estudo para ele antes da aula. Então, esse aluno, ele sabe que ele tem que fazer isso, então ele vai ao Edmodo, busca o conhecimento que ele precisa, e aí, por exemplo, os alunos que são muito proficientes, nesse ano de 2019, numa das minhas turmas, eu tinha uma aluna nascida nos Estados Unidos, que veio para o Brasil aos 13 anos e aprendeu português aos 13 anos. Então, ela é falante nativa. O que ela precisava disso? Muito pouco, talvez uma revisão. E eu tinha nessa mesma sala alunos que tinham nenhuma noção de inglês. Então, eles precisavam muito mais. E aí nós disponibilizávamos links de estudo, vídeos, mini palestras, todo tipo de recurso digital que esses alunos pudessem utilizar para melhorar a compreensão desses aspectos linguísticos para, no final, produzir um perfil pessoal. A gente usa o espaço da sala de aula para tirar dúvidas, contando que eles tenham visitado esse espaço em casa. E a gente usa também para interagir e para ver se está realmente funcionando como eu diria, essa mistura de graus de conhecimento e até mesmo de oportunidade de estudar. Provavelmente essa aluna proficiente, se ela tiver ido ao Edmodo para buscar esse conteúdo léxico-gramatical, ela buscou coisas muito pontuais. Os outros alunos com mais dificuldade provavelmente buscaram tudo. Todas as opções que nós demos, eles foram atrás, porque eles sabiam que isso seria demandado deles em sala de aula. A plataforma Edmodo, a gente usa previamente, e em sala de aula, para testar o conhecimento, a gente usa uma outra plataforma, que na verdade é um jogo, chamado Kahoot. A gente usa para a prática do conteúdo que eles estudaram em casa e para avaliação. E esse Kahoot, também vou mostrar mais adiante como é que ele funciona, é em forma de jogo. Então, cada aluno com seu smartphone e a gente projetando as perguntas e respostas em forma de quiz. A publicação na plataforma Edmodo, como eu disse, ela se parece um pouco com o Facebook. Então, a gente disponibiliza um post onde os alunos, por exemplo, no caso do perfil pessoal, onde eles irão postar os seus perfis.
e os outros alunos têm a oportunidade de curtir, comentar e interagir com aqueles perfis. Só mostrando a interface, aquele maior é o Edmodo. Então, ali estão as minhas publicações. Eu faço um post, os alunos podem comentar, curtir e interagir. E essa plataforma é gratuita, é só fazer o cadastro no edmodo.com. Então, você, como professor, você gerencia as suas turmas, seus alunos. Os alunos, eles têm uma turma restrita, eles entram via código, então eles só têm acesso à turma deles. Como eu divido turmas com o Marden, nós fazemos isso compartilhadamente, então, muitas vezes, os meus alunos têm acesso ao conteúdo das turmas do Marden, porque, na prática, eles são da mesma turma, as turmas só são divididas para a aula de inglês, então a gente fez assim, para melhorar a interação e para aumentar a interação. E o Kahoot, aquele quadradinho verde, é o Kahoot. A gente, por exemplo, eu disponibilizo um quiz, coloco no quadro o PIN, que é o código do quiz, os alunos, cada um no seu celular, digitam o número do PIN, colocam o seu apelido e eles já estão no jogo. Então, à medida que eles vão respondendo, vai aparecendo um ranking, eles se divertem muito e é uma coisa muito interessante, partindo do conceito de gamificação, para testar conhecimento sem ser aquela forma que a Raquel havia falado, maçante de prova que acaba não testando muita coisa. É só uma coisa parcial do tanto de coisa que eles viram. Esse é o Kahoot. Então, basicamente funciona assim. Tem uma pergunta, se nós, por exemplo, na sala queremos testar W8 questions. Então, tem uma pergunta lá e 4 opções de resposta. Então, tem a vermelha, a azul, a amarela e a verde. No smartphone do aluno, só aparecem 4 quadradinhos. Um vermelho, um azul, um amarelo e um verde. Então, ele lê do quadro rapidamente, que está projetado, e ele responde. E aí, o ranking é um jogo e eles se divertem porque o ranking vai contando a rapidez das respostas e se ele respondeu certo ou errado. Então, vai aparecendo quem está no topo do ranking. Eles se divertem muito com isso. É uma maneira muito lúdica, muito sutil de testar conhecimento. Nós trouxemos aqui o nosso cronograma do primeiro bimestre. Eu coloquei ele pequenininho porque não é interessante mostrar passo a passo, mas só o objetivo do cronograma. Como eu disse, aspectos léxico-gramaticais são trabalhados em casa previamente. Na sala de aula, a gente retoma esses aspectos por meio de jogos e de atividades de interação. O nosso processo de avaliação ele é processual, nós não deixamos para avaliar ao final. Então, a cada atividade, a gente vai monitorando os alunos por meio de feedback, para ver se ele está entendendo, se ele está melhorando, se os colegas estão observando essa mudança. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. E aí, com relação à sala de aula invertida, os alunos estudam o conteúdo previamente, durante as aulas são realizadas atividades referentes ao que foi estudado. O objetivo é esclarecer as dúvidas, então, se eles chegarem com dúvidas, nós temos a opção de fazer isso em grupo. Então, um aluno ajuda o outro e nós ajudamos todos eles. É a questão do professor mediador, nós não estamos realmente ensinando, nós estamos propiciando caminhos para que o aluno busque o conhecimento, e aí na sala de aula nós mediamos a interação para ajudá-lo caso ele tenha dúvidas, enfim. E com relação à produção do gênero textual, nós fazemos isso por meio de samples, nós trazemos exemplos, por exemplo, do perfil pessoal, nós trouxemos vários exemplos de perfis pessoais em várias mídias diferentes, em vários, até mesmo perfis pessoais analógicos, que é o que eu vou falar adiante, que é uma forma de adaptar para contextos em que, por exemplo, o aluno não tem acesso à internet, é possível fazer isso também. E checklists. Os próprios alunos criam checklists que vão avaliar o gênero que eles vão produzir ao longo do bimestre. Então, eles mesmos elencam características daquele gênero para criar um checklist que nós utilizamos ao final como avaliação. Se o aluno considerou que o gênero textual tem que ter tais características, nós vamos usar esse checklist para avaliá-lo no final, para ver se o gênero que ele produziu realmente tem todas as características que ele elencou previamente. E aí eles compreendem o que é esperado que eles produzam, qual é o tipo de perfil pessoal, quais são as informações que esse perfil tem que conter. Eles, por meio da criação do checklist por eles mesmos, eles aprendem, eles entendem, compreendem qual é o tipo de gênero e como é que esse gênero tem que ser. Falando da adaptação para outros contextos. Muita gente fala, mas o Cefet é um contexto ideal, em que os alunos têm Wi-Fi, todos eles têm um smartphone na mão, e é possível fazer isso. Se eu trabalho em uma escola que não dispõe desses recursos, dá para adaptar, por exemplo, o perfil pessoal
em um contexto de primeiro ano no qual os alunos ainda não se conhecem, ele é uma maneira de se apresentar e de conhecer os colegas. Lembrando que todos esses gêneros que a gente trabalha, eles culminam em um gênero oral. Então, nesse perfil pessoal, a última aula do bimestre, normalmente, é os alunos se apresentando para os outros, no caso do perfil pessoal, oralmente. Então, nosso trabalho vai em direção a que eles sejam capazes, tanto os mais proficientes quanto os menos proficientes, que eles sejam capazes de fazer uma apresentação oral de um perfil pessoal. Não é necessário que seja feito em formato digital, pode ser em forma de cards, pode ser em forma de um livreto com todos os perfis. Então, nós já fizemos, inclusive, de outras maneiras. Nós já pedimos para que eles fizessem, ao invés de postar, trouxessem os perfis impressos com fotos, mostrassem, passassem para os colegas. Então, é possível fazer uma adaptação para outros contextos. O conceito de sala de aula invertida para o conteúdo léxico-gramatical também é possível de ser feito num meio analógico, sem recursos online, no caso. Por exemplo, na hora de disponibilizar para os alunos um conteúdo para estudarem previamente, você pode disponibilizar uma unidade do livro, ou pode disponibilizar handouts, para que eles levem para casa e estudem o que é necessário que eles saibam para a aula seguinte. Então, não precisa necessariamente. Aí, a gente não vai falar de blended learning, porque não está mesclando o online com o presencial, mas é uma maneira de fazer sala de aula invertida. Então, o que eles precisam em termos de gramática, de léxico, a gente disponibiliza de alguma maneira, ainda que não seja online, para eles estudarem previamente. E o quiz, que é o caso do Kahoot, caso não haja disponibilidade de recursos online para eles fazerem na sala de aula, o professor pode adaptar os quizzes com papel colorido, com cards, montando, a gente já fez isso, inclusive, tem até um aplicativo que, na verdade, quem usa é o professor e os alunos fazem por meio de papel colorido. Então, há uma possibilidade de adaptação. Não precisa ser somente em contextos onde o online é disponível. Aqui nós damos sugestões de leitura. O Marden havia falado do texto da Roxane Rojo. E multiletramentos no ensino de inglês, que é da Shirlene Benfica. É verdade. Nesse arquivo tem vários textos de professores do Cefet também falando do contexto e como é que a gente adapta isso à nossa situação. Aqui são as nossas referências. Vou passar a palavra para a Silvana agora, que vai falar de avaliação. Meu nome é Silvana, eu sou professora do Cefet MG desde 2006, mas eu compartilho com vocês também a prática de escolas estaduais, municipais, porque eu já fui professora de escolas municipais, estaduais, e tive uma breve experiência, mas uma experiência que eu guardo muito com saudade na zona rural. Eu trabalhei um período curto num distrito de Ouro Preto, onde eu trabalhei também na Escola Técnica Federal, que depois foi Cefet e depois atualmente é a IFMG. Né? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre um assunto, um tema que é difícil de falar, né? E ele sempre fica para o final mesmo. Ele sempre fica no final da prática pedagógica. A gente pensa nesse tema no final, e é estranho. Por que nós pensamos na avaliação no final da prática pedagógica e não no início, e não no planejamento de todas as aulas que nós vamos trabalhar durante um bimestre? Passa para mim, por favor. Olha, aqui eu coloquei algumas imagens. Vocês conseguem, nessas 4 imagens, identificar práticas avaliativas nas 4 imagens? Bom, eu coloquei algumas perguntas para nós pensarmos e refletirmos agora no início, e uma pergunta que a gente acha que é fácil responder: o que é avaliação? Né? Vocês já se perguntaram assim, o que é avaliação? Né? Como a avaliação faz parte da minha prática pedagógica? Qual é o lugar dela na minha sala de aula, no meu planejamento? Né? Como os estudantes participam da avaliação? Já pensaram nisso? Qual é a posição, o lugar do estudante na avaliação? E como eu avalio o desempenho dos estudantes? Como é que eu avalio o desempenho? Aqui,
Eu achei esse meme engraçado, porque a gente, na prática, essas imagens eu coloquei muito voltadas para o professor, para nós nos colocarmos nessas imagens, né? E quantas vezes eu me vi nessa situação aqui no final de semana, como no final de semana passado, corrigindo inúmeras atividades, não é? Mas eu acho que a gente se vê muito pouco nas duas outras imagens à direita. E são imagens que podem representar avaliação na nossa prática, na sala de aula, no dia a dia. Então, a pergunta que eu coloco agora para vocês pensarem um pouco é quais são os sucessos e os insucessos, as nossas dificuldades na avaliação, no nosso dia a dia. Quando vocês terminam o bimestre, vocês se sentem satisfeitos quando vocês terminam a avaliação? Vocês acham que ela foi eficiente? Vocês acham que a avaliação realmente mostrou o que o aluno aprendeu? Ou quando eu fui elaborar a avaliação, eu realmente consegui elaborar itens, questões que iriam medir, que iriam apresentar dados consistentes sobre a aprendizagem? Então, aqui a gente percebe que a avaliação não é um processo fácil, pelo contrário. Então, aqui nós vamos começar agora com o conceito de avaliação. O tempo é muito curto para interagir. Eu gostaria de ouvir vocês, mas depois a gente pode trocar ideias. O conceito de avaliação. Aquela primeira pergunta que eu fiz, o que é avaliação? Sabrina? Bom, primeiro, a avaliação, ela é um julgamento, ela é uma apreciação de algo, do valor, do mérito, da eficiência de algo. Em geral, é uma concepção de avaliação em geral. Eu posso avaliar a aprendizagem, eu posso avaliar o funcionamento de um equipamento, eu posso avaliar como foi, por exemplo, como uma pessoa trabalhou em determinado lugar, é um conceito geral. Mas a avaliação é um julgamento, é uma apreciação. E por ser um julgamento, ela é uma atividade lógica, ela é metodológica. Ela precisa ter uma coleta de dados, mas esses dados eles precisam ser analisados por meio de objetivos, por meio de parâmetros de qualidade, por meio de critérios de avaliação. Então, quando eu vou avaliar na sala de aula, eu tenho que ter, enquanto professor, muito claro qual é o meu objetivo, daquele, por exemplo, bimestre, daquela produção. Eu vou colocar, por exemplo, o exemplo da produção de um gênero textual, perfil pessoal. Então, quando há o foco no gênero, o gênero traz para a gente o quê? Eu saber por que eu vou produzir tal perfil pessoal, para quê, para quem, como. Então, o gênero, ele ajuda muito a gente a pensar a avaliação, porque ele já vai situando a gente nesses objetivos de produção. Mas há perfis pessoais e perfis pessoais. Então, a gente tem que ter claro que qualidade é esse de perfil que nós queremos. Ou qual perfil que nós queremos? Nós queremos um perfil de uma rede social? Nós queremos um perfil pessoal para um estudante que vai um dia precisar apresentar um perfil numa empresa? Nós queremos um perfil pessoal escrito ou um perfil pessoal gravado em vídeo, que é muito comum agora empresas pedirem para um candidato a um estágio, um emprego, enviar um vídeo falando sobre si mesmo. Então, o gênero, ele ajuda a gente a ir pensando na avaliação, a ir pensando nesse parâmetro de qualidade e nos critérios de avaliação. Que critérios que eu vou usar para avaliar esse perfil pessoal? E aí, quando ocorre a avaliação, o que é a avaliação? Eu coleto dados, eu tenho esses objetivos, esses parâmetros, eu analiso os dados, e aí, o que surge? Surge a diferença entre o desempenho que eu esperava do estudante e o desempenho efetivo dele.
né? Então, aqui, quando eu avalio, é que eu vou ver se o estudante ele atingiu o desempenho que eu esperava, né? Bom, e aqui é muito importante a gente perceber como, se a gente for pensar que a avaliação ela precisa de ter objetivos, parâmetros de qualidade, critérios de avaliação claros, ela não está no final do processo. Ela já é pensada desde o início de uma produção textual. Porque são esses, né, é essa referência que vai ser usada para a produção e para a avaliação, não só para a avaliação. E eu coloquei a citação desses autores porque a avaliação, ela, muitas vezes, ela é negligenciada na prática pedagógica. E o que acontece? A gente cai, muitas vezes, em achismos, não é? A elaboração de critérios de avaliação de parâmetros de qualidade não é fácil. Mas o professor, muitas vezes, trabalha isolado, nem com os colegas da mesma escola. É um trabalho que, se fosse feito em equipe, ajudaria muito, porque não é um trabalho fácil, né? Só que essa falta de parâmetros, de critérios de avaliação validados, eficientes, leva ao achismo. Muitas vezes eu vou corrigir uma atividade de um aluno, eu fico assim, eu dou para ele 4,1, 4,2, 4,7 ou 6. Ah, não, esse aqui eu vou dar tanto. Ah, não, aquele ali eu vou dar não sei quanto, né? Então, quer dizer, por que a gente faz isso? Porque, no fundo, a gente está usando mais critérios implícitos, o que eu acho, do que explícitos. Né? E quanto mais os critérios de avaliação, os parâmetros de qualidade forem explícitos para o professor, vai ser mais, a avaliação provavelmente será mais efetiva, será mais eficiente, e eu acredito até mais fácil para todos nós. Só que, não só para o professor, para os estudantes. Quando eu penso numa produção do gênero, quando eu penso que esses parâmetros, eles também definem para o estudante como ele vai produzir esse texto em determinado gênero, esses critérios têm que ser explícitos para os estudantes também. Eles têm que saber o que, por que, como vocês estão, e nós, professores, estamos avaliando. Por quê? Vou mostrar para vocês por que é importante essa parte. Bom, nesse slide, eu coloquei uma dicotomia que vocês devem ouvir muito, falar em avaliação somativa, avaliação formativa. Né? Avaliação somativa é aquela avaliação no final do período letivo. É a avaliação que, um exemplo, o bimestre está acabando, como acontece muito no Cefet, os alunos ficam apavorados. Última semana do bimestre, eles têm prova de todas as disciplinas. Eles fazem, às vezes, 3 provas por dia. Eles são massacrados com o número de provas que eles têm numa semana. Essa é a avaliação somativa. É a avaliação que ocorre no final, né, de um período. E o que acontece? Por ela ocorrer no final, ela não tem uma influência no processo de aprendizagem. E isso acontece muito. Muitas vezes, nossos alunos, eles querem saber a nota. Eles não querem ver a correção da prova. Eles não estão interessados em ver a correção da prova. Então, aquela correção, mesmo que eu dê um feedback para o estudante, para o aluno, no final dessa avaliação, esse feedback pode ser nulo, nada. Okay? E a avaliação formativa, a intenção dela já é o oposto. Ela é uma avaliação que pretende ocorrer no decorrer do processo. Por quê? A finalidade da avaliação formativa é aprendizagem. Então, ela ocorre em fases intermediárias do processo, né, e de ensino-aprendizagem com fins de aprimoramento. Então, passa o próximo. Esse aqui, nós temos aqui eu coloquei como a gente pode perceber um processo de avaliação formativa.
Então, num determinado momento, tem um produto de aprendizagem, né, um trabalho, uma atividade, o professor corrige, né, aí ele dá o feedback para o estudante, ele fala, olha, você errou em determinado ponto, aqui pode ser melhor. Aí o aluno vai apresentar um produto final. Esse é o processo mais habitual, mais tradicional de avaliação formativa. É o que a gente está mais acostumado a ver, tanto muitas vezes em artigos acadêmicos, em livros didáticos, né? A gente vê muito esse processo, só que essa descrição desse processo não atendia a nossa prática pedagógica no Cefet-MG. Por quê? Olha o que acontece aqui. O foco da avaliação formativa, apesar de ser processo, porque há uma parada para o aluno chegar ao produto final, o foco ainda é no produto. Há um ponto de parada, você dá o feedback. E o que acontece o que estava acontecendo na nossa prática? A gente estava fazendo isso, dando feedback para o estudante, e a gente não estava percebendo que ele estava usando o feedback. E nem percebendo que a qualidade do texto estava melhorando a partir disso. Então, aqui foi um problema que me motivou a pesquisar mais sobre avaliação formativa. E, principalmente, nos multiletramentos. Né? Então, o que a gente pode perceber? A avaliação formativa, ela, na verdade, ela é um feedback. Porque ela tem a função de aprimoramento. Eu coleto dados, eu tenho informação sobre o desempenho do estudante, e aí o que eu vou fazer quando eu tenho essa informação? Eu vou pensar numa ação. Não é? Então, se um estudante não está bem em determinado conteúdo, eu vou trabalhar esse conteúdo em sala de aula, ou eu vou dar outra atividade para ele. Não é? Só que vocês percebem que esse princípio aqui na avaliação formativa, ele pode ser usado em qualquer abordagem, em qualquer método. Se um professor estiver trabalhando com método de gramática e tradução, ele pode, na prática, fazer uma avaliação formativa. Ele dá uma atividade gramática. Os alunos erram determinado conteúdo. Os alunos fazem outra atividade. Né? Aí o professor corrige novamente. Isso é avaliação formativa, só que não é multiletramento. Só que não atende às necessidades que nós temos hoje na sala de aula. Né? Então, aqui a gente vê que essa parte aqui, ela é muito... A avaliação formativa, ela tem uma relação com a aprendizagem. Ela é a avaliação da aprendizagem. Eu paro o processo. Eu coleto uma parte mínima do que o aluno produziu para eu dar um guia de diagnóstico e aí uma ação. E depois planejar uma ação. E essa ação, ela é formativa porque ela tem a intenção de ser uma avaliação que contribua para a aprendizagem, que contribua, né, para o estudante aprimorar o seu processo de aprendizagem. Tá? Bom, então, pode ir. E aqui, o que acontece? Nesse tipo de avaliação, que ela é desde o produto, a gente acaba não pensando nas interações com a avaliação. Então, ela passa a ser uma interação muito assimétrica do professor para o estudante. Olha como, numa prova, não é? Numa prova não tem uma interação. O professor, e isso aí reflete muito aquela concepção de transmissão de conteúdo na educação, e linear. O professor ensina, o aluno aprende, o professor avalia, o aluno faz avaliação. E são momentos muito isolados. Aquela correção de prova da professora também, sozinha, né? Aquele momento que nós estamos corrigindo prova, é um momento muito isolado também. Né? E, agora, as interações simétricas de professor para estudante, de estudante para professor, de estudante para estudante, né? E essa interação aqui que é a interação que a gente tem que pensar nos multiletramentos. Por quê? Né?
por que a gente tem que pensar que a educação ela tem que propiciar essas interações aqui? Né? Porque na pedagogia dos multiletramentos, essa pedagogia, né, que a Raquel já falou sobre ela tem 3 argumentos que eu considero muito importantes para a gente pensar a avaliação. Né? O porquê dos multiletramentos, as mudanças do mundo atual. Né? Nós estamos vivenciando essas mudanças o tempo todo, na maneira de nós nos comunicarmos, de nós vivermos, os avanços tecnológicos, a tecnologia. Né? Então, isso tudo houve o quê? Uma configuração diferente de se comunicar, né? De representar sentidos. E o que dos multiletramentos? Né? Uma variedade de modos, né, de comunicação. O visual, o escrito, né, a imagem. Se a gente pensa no WhatsApp que a gente usa toda hora, a gente está usando quantos modos de representação de sentido? E os nossos estudantes? Né, que têm acesso a essa tecnologia, que estão o tempo todo conectados, né, que representação de sentidos que eles vivenciam no dia a dia e que nós vivenciamos com eles na sala de aula. Olha a diferença se a gente for pensar da arquitetura, né, do ambiente de uma sala de aula. Né, que, por exemplo, muitas vezes eu coloquei essa imagem, a última, porque não é uma imagem, uma foto antiga, mas essa imagem em sala de aula é a mais comum que nós temos até hoje nas escolas. Uma carteira atrás da outra. Se vocês forem ao Cefet, a maioria das salas de aula são uma carteira atrás da outra. E onde estão as interações simétricas? Onde está o feedback recursivo que acontece o tempo todo? E que os estudantes vivenciam o tempo todo com o uso de tecnologias? Né? E o mundo do trabalho mudou. Hoje, muitas vezes a gente ouve falar que as profissões, algumas vão ser extintas, outras vão ser criadas, a gente não tem nem ideia das que vão ser criadas. Né? E hoje, numa empresa, muitas vezes, se a empresa tem várias sedes, os funcionários eles trabalham por meio de videoconferência, com uma equipe de um país com outro país, ou de um estado com outro, de uma cidade com outra. Então, a demanda para o mercado de trabalho atual é muito diferente de uma escola tradicional. E nós, no Cefet, nós temos um compromisso com a formação profissional, porque nós formamos alunos, né, do ensino médio, do ensino profissionalizante técnico. Então, para nós mudarmos uma abordagem, nós tivemos que pensar por meio dos multiletramentos como a gente iria repensar a nossa prática, para a gente chegar lá, para a gente tentar chegar a uma formação adequada para os nossos estudantes. Né? E o como, e esse é o como. Esse é o como que a gente pensa o tempo todo. Como eu vou trabalhar os multiletramentos em sala de aula? Né? Como eu vou chegar a uma aula interessante, motivadora para os estudantes? Né? Então, aqui, o que acontece? A gente deixa de perceber, muitas vezes, que, no momento da aprendizagem, os alunos e nós estamos vivenciando diferentes processos de conhecimento. E, dentre esses processos, está a avaliação o tempo todo. Né? Por exemplo, quando os alunos fazem um perfil pessoal, eles vão se preparar para fazer o perfil pessoal, eles vão experienciar o conhecido e o novo. Eles vão levar para a sala de aula o que eles já sabem sobre um perfil, e vão também receber informações, trocar informações sobre o que não sabem. Né? Eles vão conceituar, porque eles vão aprender o que é um perfil pessoal, quais são as características de um perfil pessoal. Eles vão aprender estruturas linguísticas, que são características de um perfil pessoal, um vocabulário próprio.
Eles vão analisar se esse perfil é adequado para a situação, para o contexto que eles vão criar. Né? E muitas vezes essa análise ela é muito interessante no processo de aprendizagem, porque aqui tem o letramento crítico o tempo todo. Se um estudante ele está elaborando um perfil pessoal e ele vai avaliar e ele vai perceber por ele mesmo se aquele perfil é adequado ou não ao que foi proposto, ele está desenvolvendo a criticidade dele. Ele está desenvolvendo o letramento crítico, porque ele vai perceber se aquele perfil pessoal está adequado para aquele propósito social. Né? E aqui, aplicar é o quê? Se um estudante nosso cria um perfil pessoal, se ele cria um relato de experiências, se ele cria uma entrevista de emprego, o que ele cria é um conhecimento novo que surge no mundo. Não é? Ele se vê como um indivíduo, como uma pessoa capaz, uma pessoa capaz de construir o conhecimento, de se expressar. O perfil pessoal para nós, no primeiro ano, é essencial. Por quê? Porque os estudantes estão chegando no Cefet e, por meio do perfil pessoal, nós conhecemos eles. E eles se apresentam para os colegas, eles falam quem eles são, não é? De onde eles vieram, onde eles estudaram. Eles falam sobre a família deles, eles falam o que eles gostam de fazer, eles falam o que eles pretendem fazer no futuro. E, a partir do gênero, é muito interessante, porque a gente conhece mais os estudantes que a gente está trabalhando. A gente consegue perceber um processo muito mais complexo de aprendizagem do que a gente chegar na sala de aula, ensinar um conteúdo, o aluno faz um exercício, uma atividade, e depois a gente avalia. Né? Então, a avaliação aqui, ela está presente o tempo todo. Então, se um aluno analisa, se ele reflete sobre a própria aprendizagem, é avaliação. A avaliação aqui é uma capacidade. Né? E, para o século XXI, o que eles falam que é necessário um profissional do século XXI ter? É necessário ele saber, né, resolver problemas, pensar criticamente, tomar iniciativa, adaptar-se a constantes mudanças, ser criativo, avaliar o próprio desempenho, o desempenho dos outros. Isso aqui eles chamam até de soft skills, né, que são habilidades que elas têm que ir se desenvolvendo o tempo todo. É um processo de aprendizagem contínuo. E a avaliação aqui é uma capacidade. Então, nós temos que pensar no nosso processo de aprendizagem que a avaliação ela não é só aquele ponto de parada no final. Ela é uma capacidade que eu tenho que desenvolver nos estudantes. E a avaliação tem que ser pensada como aprendizagem. Não é? Por quê? Os estudantes eles têm que se apropriar, como eu falei para vocês, que os critérios, os objetivos, os parâmetros, quanto mais claros eles forem para a gente e para os estudantes, melhor, porque eles têm que se apropriar disso. E esses critérios, esses parâmetros, eles são conhecimento para os estudantes produzirem. Eles são conhecimento para o estudante. Quando ele se formar no Cefet e tiver que fazer um outro perfil pessoal, ele vai lembrar dos parâmetros que foram usados para avaliar o perfil dele e para ele corrigir, para ele construir, para ele criar o perfil. Okay? Então, o que acontece nesse processo? Olha como é que muda. Ele não é mais linear. É um processo que está assim, olha, tudo... Sabe quando a gente fala assim, tudo ao mesmo tempo agora? O processo de aprendizagem é assim, é tudo ao mesmo tempo agora, acontecendo. Né? O conhecimento está sendo criado, ele está sendo compartilhado, está havendo uma troca de conhecimento, uma busca de conhecimento, uma produção de conhecimento. Né? Capacidades cognitivas estão sendo desenvolvidas e a avaliação ela faz parte desse conhecimento e das capacidades. Ela está nesse meio, sabe, entrelaçada em todo esse processo. E o professor precisa perceber isso melhor na hora que for elaborar a prática pedagógica. Né? Então, o que acontece? A Raquel mencionou o artefato do Vygotsky, que fala que nós aprendemos por meio
da ação social, por meio da interação social, e para aprender nós usamos artefatos. A linguagem é um dos artefatos, um instrumento, né? Uma ferramenta mesmo de trabalhar, um trabalho braçal é um artefato. Então, são meios que nós usamos para aprender. E o que eu penso hoje sobre a avaliação formativa é que ela é um artefato de mediação da aprendizagem. Se a gente apresenta para os estudantes esses critérios objetivos, por exemplo, na produção do gênero, as características do gênero, se a gente faz isso para os estudantes, então, ele vai usar esses critérios, vai usar os parâmetros de qualidade como um meio para aprender. Né? E aí, o que acontece? É possível, na prática pedagógica, a gente ter esses momentos de interação simétrica com feedback recursivo. E como isso ocorre? Ocorre no momento da produção. O que, hoje, depois de um tempo estudando sobre avaliação formativa, o que eu acredito sobre a avaliação formativa é que ela ocorre no momento da produção. O feedback recursivo ocorre no momento que o aluno está produzindo os textos de determinado gênero. Então, o que a gente precisa pensar, o professor? A gente precisa pensar na elaboração da prática pedagógica, nas interações que a gente vai propiciar e nessas interações, como os alunos vão usar a avaliação. Né? E aí, o que acontece Já acabou meu tempo? Não? Então, o que acontece com a avaliação? Aqui eu coloquei para vocês um ciclo de ensino e de aprendizagem de uma produção textual de um determinado gênero. A Daniela e o Marden falaram sobre perfil pessoal. Eu trouxe uns exemplos para vocês que eu vou mostrar aqui de produção dos meus estudantes, de relato de experiência que eles fizeram agora no 4º bimestre. Né? Então, como é que foi trabalhado o relato de experiências? Né? Então, primeiro, tem a familiarização com as características do gênero. Então, para escrever um relato, os alunos têm que saber o que é um relato, né? E como ele é construído. Outros autores, isso aqui é uma adaptação do Cefet. Mas, por exemplo, o Martin fala que essa fase aqui é uma fase de desconstrução, né, de entender o gênero, como ele é construído. Tá? Só que, para nós que estudamos língua estrangeira, um relato precisa de quê? Passado simples. Né? Precisa de conectivos, para uma descrição cronológica. Né? Então, o que nós pensamos? Nós pensamos que a gente desenvolve esse conhecimento linguístico a partir de outros gêneros que a gente chama de facilitador. Por que é o facilitador? Porque ele é trabalhado antes do norteador, que é o gênero principal, o relato. Então, o que eu fiz com os estudantes para eles aprenderem um passado simples? Eles fizeram primeiro uma descrição tipo assim, um diário do que eles fizeram no dia anterior. Né? Então, trabalhei o passado, como o passado funcionava com os estudantes, e aí eles fizeram isso. Depois eu passei para as características do relato. Né? E aqui eles fizeram um planejamento da produção, por meio de um mapa conceitual. E o uso de mapa conceitual, de esquemas, é muito comum para nós na produção, porque é uma fase muito importante. É a fase que eles vão pensar na produção, eles vão organizar o texto, o relato, ele tem uma estrutura textual muito simples, né? É uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que, por meio do mapa conceitual, eles já vão pensar no tema principal, eles já vão pensar na divisão de tópicos por meio de parágrafos, e aí vai o quê? A pesquisa deles, vocabulário, estruturas que eles vão precisar para produzir o relato. Então, um mapa conceitual para a gente que trabalha com língua estrangeira e que trabalha com gênero, ele é uma ferramenta importantíssima por isso. Porque quando os estudantes chegam na elaboração do relato ou na elaboração do perfil pessoal, eles já
têm o vocabulário que eles vão precisar usar no perfil. E isso dá mais autonomia para eles. E eles acreditam mais na que eles são capazes de produzir. Porque vocês imaginem se eu chegasse para os alunos e falasse assim para eles, hoje nós vamos produzir um relato. Tá bem? Então, peguem o caderno de vocês e abram aí o caderno. Então, hoje vocês vão pensar em algo que aconteceu com vocês e vocês vão escrever. Né? Então, os alunos, se eu fizer isso, eles vão fazer, mas como é que eu vou fazer, professora? Isso aqui, eles vão ficar desnorteados, eles não vão entender. Agora, quando a gente trabalha as características e faz essa organização de ideias, é impressionante como eles se organizam na produção do texto. Né? E o que acontece nessa produção? Muitas etapas podem ser feitas colaborativamente, muitos gêneros são produzidos colaborativamente. Por exemplo, no primeiro bimestre desse ano, os alunos do segundo ano produziram um posto acadêmico. Então, eles fizeram em grupo. Né? Só que um relato de experiências é individual. Então, é uma produção individual. Né? Só que aí vocês vão falar assim, mas no Cefet as turmas são divididas, mas eu não trabalho com uma turma de 22 alunos, eu trabalho com uma turma de 40 alunos. Como é que eu vou fazer isso numa turma de 40 alunos? Eu acho que há possibilidades. Uma possibilidade, quem coloca isso é o Martin também, que é uma referência do ciclo de ensino-aprendizagem. Primeiro fazer uma produção colaborativa, depois uma produção individual. Né? Então, isso aí, e também, dependendo da prática pedagógica, sempre ter atividades sejam individuais, mas que a produção pessoal seja colaborativa, seja em grupo numa sala de aula. Né? Então, o gênero e os multiletramentos, eles ajudam a gente a pensar que a prática pedagógica ela não precisa ser engessada. Eu vou falar para você agora o que é a minha experiência agora. Nessa produção aqui, aqui estava o nosso problema. A gente aqui, os alunos produziam, aí a gente marcava um dia, aí eles produziam. Aí um dia, na próxima aula, vocês vão trazer o relato pronto e nós vamos revisar. Aí a gente usava o checklist e para um aluno dar feedback para o outro. E não estava funcionando dessa forma. Não estava. E aí o que acontecia? O professor ficava com essa etapa de avaliação. Avaliava a primeira versão toda e depois a última versão. Para a gente, no Cefet, já era um trabalho enorme. A gente não estava dando conta. Imagina uma turma de 40 alunos, como o professor vai fazer isso. Então, foi aqui que, estudando avaliação, eu percebi que o feedback, se você tem esses critérios de qualidade, os critérios de avaliação, os parâmetros de qualidade, os objetivos com maior eficiência, bem explicitados, se você trabalha as características do gênero, o feedback recursivo acontece aqui, é no momento da sala de aula. Por isso que hoje, quando eu trabalho as produções com os estudantes, as produções são feitas em sala de aula. E no plano bimestral, eu tiro assim 3 aulas para produção. Tá? 3 aulas para produção textual. Por quê? Eles têm ritmos diferentes. Tem estudante que às vezes termina numa aula. Tem estudante que às vezes precisa de mais tempo. E aí a gente tem que, como eu falei, planejar essas interações. Como é que a gente vai trabalhar isso em sala? Mas o feedback ele acontece nesse momento de produção. Por quê? Porque depois, essa revisão também é feita pelos estudantes nesse momento de produção. Então, a produção e a revisão, elas acontecem ao mesmo tempo. Né? E o professor, nessa fase de elaboração, ele consegue orientar os estudantes. Ele consegue ir ao mesmo... cada hora, quando eu trabalho com os estudantes e as produções, cada hora eu estou com o estudante.
Eu me sento ao lado deles, eu me sento ao lado do grupo, eu leio a produção, chamo a atenção de alguns aspectos e aí eles modificam, eles vão continuando a elaborar a produção. Então, isso é muito importante, porque é no momento que eles estão produzindo que eu chego e falo assim, olha, eu acho que essa palavra aqui ela não está adequada. Você lembra aquela regra do passado? Qual é o passado do take? Sabe? Então, ali, esse feedback de avaliação está acontecendo no momento que ele está criando o texto. É o processo. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente pensa nessa produção dessa forma. E depois, quando termina isso, que é a publicação, que é a apresentação. Aqui, esse ano, eu pensei numa atividade que eu achei que foi uma atividade interessante a partir da avaliação. Depois que eu trabalhei um diálogo informal e formulário de registros para preparar os estudantes para elaborar o perfil pessoal, então eu trabalhei com eles um diálogo informal. A partir do que eles tinham aprendido, eu pedi para eles fazerem essa ficha de autoavaliação e na semana seguinte eles levaram para a sala de aula. E aí eu reuni eles em grupo e eles tinham que criar uns diálogos informais usando isso da lista. E aí, o que aconteceu? Foi uma das atividades que mais se engajaram durante o ano, porque nós temos que repensar a habilidade oral, que ela fica muito em segundo plano. A gente acaba valorizando mais a habilidade escrita, e eu ia trocando os grupos. Então, o que eu acho que aconteceu aqui? Um aspecto muito importante da avaliação. Quando o estudante usa a língua estrangeira, é que ele percebe o quanto ele sabe e o quanto ele é capaz de usar a língua estrangeira. E então, aqui é um momento de reflexão dele sobre o próprio desempenho. Então, a avaliação ela não precisa ser pensada como a gente estava pensando no Cefet. A gente estava com foco muito no gênero norteador. A avaliação ela tem que ser pensada o tempo todo, em diferentes produções. Então, e quanto mais ela for pensada no processo, eu acredito que melhor os estudantes vão criar um texto, um gênero norteador de forma mais autônoma. E aqui é um checklist que nós vamos ver, pessoal. Esse checklist ele é importante porque ele não é só um instrumento de avaliação do gênero, ele é um instrumento usado para os estudantes criarem o gênero, porque aqui estão as características do gênero. Então, é um instrumento de avaliação e de produção do gênero. Agora, aqui eu trouxe algumas experiências para vocês. Olha, essa aqui, eu troquei os nomes dos alunos. É um relato de 2 relatos que não foram corrigidos em sala de aula no momento da produção. Então, a versão final, ela tem a interferência do professor aqui. E o que vocês acham que o estudante vai fazer agora, no final do bimestre, quando ele receber essa correção do professor? Jogar fora, talvez não vá nem abrir o e-mail, que eu vou enviar por e-mail, talvez nem vai abrir. Ou se ele fizer a correção da versão final, o que ele vai fazer? Ele vai tirar as partes de amarelo, que eu risquei, vai transformar o vermelho, que é minha sugestão de correção, em preto, e vai me entregar uma versão final. E aí eu vou me questionar, mas eu vou melhorar a nota dele, mas será que ele aprendeu com essa revisão que eu fiz? Será? Agora, olha 2 relatos de experiência dos estudantes que produziram em sala de aula, que participaram da produção e que o feedback foi dado no momento da produção.
E eu trouxe esses 2 relatos porque eles são muito importantes para mim, porque são estudantes que começaram o ano letivo desconfiados, com medo das aulas de língua inglesa, falando comigo que não sabiam inglês, não sabiam falar nada, e chegaram no final do ano com esses 2 relatos, que para mim são relatos de uma qualidade alta, né? E que tem a descrição de algo que aconteceu, e que eu percebi muito nesse relato é o que a Raquel falou de gramática. A gente tem uma crença muito grande que a gente tem que ensinar gramática e vocabulário para depois os estudantes produzirem, para depois os estudantes escreverem, para depois eles falarem a língua inglesa, né? Se eu esperasse isso dos estudantes, eles não escreveriam esse relato. Porque aqui, para mim, o que pesou mais foram as ideias, foi a criatividade dos estudantes, sabe? Foi o estilo de escrita dele, a maneira, o engajamento dele. E é interessante porque, dependendo do gênero, a gente percebe uma motivação muito grande nos estudantes. Esse outro aqui, foi um relato de um aluno que ele venceu um problema, ele perdeu a identidade no último dia de inscrição no Cefet. Então, ele e a mãe dele tiveram que correr atrás da identidade para depois ir para o Cefet fazer a inscrição, mas quando chegar no Cefet não precisava da identidade, né? Esse aqui é de uma aluna que falou comigo: professora, quando eu era criança, eu e meu irmão, nós vimos um fantasma. Foi um fantasma, porque o meu irmão viu também. E aí aqui no final ela fala que até hoje ela fica tentando entender o que aconteceu aquele dia, né? O que aconteceu, que para ele, para o irmão, foi uma coisa tão viva. Então, olha, são relatos e relatos que eu tenho, né? E relatos que mostram, e essa aluna me mandou um e-mail para mim e falou assim: professora, eu gostei muito das aulas de língua inglesa esse ano. As aulas foram muito interessantes, eu aprendi muito esse ano. Então, a gente recebe um feedback dos estudantes que motiva a gente a buscar meios de melhorar, de aprimorar essa abordagem que nós estamos usando no Cefet. Porque eu acredito muito na potencialidade dela. Acredito que é uma abordagem que ela mostra como trabalhar os multiletramentos, ela mostra como trabalhar o gênero. E a avaliação, ela é essencial nessa abordagem. Ela está na produção todo o tempo. Agora, a gente ainda precisa fazer muito sobre a avaliação. A pesquisa que eu estou terminando esse ano que vem, eu pretendo, com os colegas, né, a gente pretende repensar toda a avaliação, para a gente melhorar, aprimorar essa avaliação formativa. Mas a gente sabe que ela é essencial para a operacionalização da abordagem. Sem ela, a abordagem não funciona por causa desse feedback que precisa ser dado no momento da produção. Mas ele precisa ser pensado pelo professor. Não é a avaliação, não é a atividade que vai levar os estudantes a esse feedback. É a interação que tem que ser pensada anteriormente. E a avaliação nessa interação. Muito obrigada pela atenção de todos.